Irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos continuar nosso ano bíblico, fazendo a leitura do Desejar de Todas as Nações, capítulo 32, o Centurião. Lembrando, este é apenas um resumo do meu resumo. Então, na verdade, esse capítulo é bem curtinho, então é o meu resumo completo. Mas eu não sei se vai dar tempo. Mas recomendo aos irmãos todos a leitura do capítulo completo. Vai lá no aplicativo da Bíblia, no Ano Bíblico, você pode ler o capítulo completo e ouvir o audiobook. Vamos lá. Doía-lhe sua própria nação, exigisse esses sinais exteriores de sua messianidade. Jesus se doía, sentia dor, sentia a frustração da própria nação judaica que tinha as verdades, que deveria conhecer o Messias, não reconhecer quando ele veio. Eu não gosto da paisagem desses prédios feios aí. E não reconheceram Jesus como Messias. De quando em quando maravilhava-se da incredulidade deles. Igualmente, porém, se admirou da fé do centurião que foi ter com ele. O centurião não pôs em dúvida o poder do Salvador, nem sequer pediu que fosse em pessoa realizar um milagre. Então, ao mesmo tempo, um contraste entre aqueles que eram os possuidores da verdade, que não tinham fé nenhuma, só queriam sinais e maravilhas para que crescem. Eles queriam provas, enquanto o centurião cria sem necessidade de nenhuma prova. Ele conhecia Jesus por aquilo que Jesus é. Não precisava de Jesus se provar para ele. E muitas vezes isso pode estar acontecendo no nosso meio, por conhecermos a verdade, por entendermos quem é Jesus. Muitas vezes queremos sinais, queremos que Jesus prove que está ao nosso lado, mesmo sabendo que Ele está. Porque enfrentamos lutas, enfrentamos tentações, e essas coisas entristecem o nosso espírito e colocamos Jesus à prova, colocamos em dúvida de que de fato Ele está trabalhando em nossas vidas. Entre os romanos, os servos eram escravos, comprados e vendidos nas praças, maltratados e vítimas de crueldade. Mas o centurião era eternamente afeiçoado a seu servo e com ardor desejava seu restabelecimento. Acreditava que Jesus o poderia curar. Nunca viram o Salvador, mas as notícias que lhe chegavam aos ouvidos lhe inspiraram fé. Não obstante o formalismo dos judeus, este romano estava convencido de que a religião deles era superior à sua. Esse centurião sabia que a religião dos judeus era a religião correta. Já romper as barreiras de preconceitos e ódios nacionais que separavam os conquistadores do povo conquistado. O centurião, ele não agia como um opressor em cima do povo de Israel. Ele não agia como opressor em cima dos judeus. Inclusive, ele ajudou a construir a sinagoga. Acho que vamos ler aqui. Manifestar a respeito pelo serviço divino e bondade com os judeus, com seus adoradores. Nos ensinos de Cristo, segundo lhe haviam sido comunicados, encontrava aquilo que satisfazia as necessidades de sua alma. E isso acontece com todos que encontram a Cristo. Cristo satisfaz todas as necessidades da nossa alma. Tudo quanto havia de espiritual dentro dele corresponder às palavras do Salvador. Sentira-se, porém, indigno de achegar à presença de Jesus e apelara para que os anciãos dos judeus, a fim de fazerem o pedido quanto à cura do servo. Então, ele, entendendo que ele era indigno de estar próximo a Cristo, pediu para que outros fossem falar com ele. Ao entrar Jesus em Cafarnaum, foi-lhe ao encontro uma delegação de anciãos, os quais lhe falaram do desejo do oficial, insistiram em que era digno de que lhe concedesse isso, porém diziam, ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então agora os judeus vão tentar pagar, vamos dizer assim, aquilo que o centurião tinha feito por eles, como se fosse um favor, como se estivessem devolvendo o favor. Jesus partiu imediatamente para a casa do oficial, mas, premido pela multidão, avançava devagar. As novas da vinda o precederam,
E o centurião, em sua desconfiança dos próprios méritos, enviou-lhe a mensagem: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. E aqui, novamente, a humildade do centurião em reconhecer que era indigno, que era um pobre, miserável, pecador, que não era digno de que Cristo viesse até ele. Mas o Salvador continuou andando e o centurião, ousadamente, afinal, aproximar-se dele, completou a mensagem dizendo: Nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e meu criado sarará, porque eu também sou homem, sujeito à autoridade, e todos os soldados sob meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele faz. O centurião sabia como era ser um comandante. Ele compreendia a autoridade que um comandante tinha, e ele compreendeu que Cristo era essa autoridade no céu e na terra. E se Cristo falasse: teu servo está curado, o servo seria curado, porque a palavra de Cristo tinha poder. Quando ele diz: faz assim, assim acontece. Como eu represento o poder de Roma e meus soldados reconhecem a minha autoridade com suprema, assim tu, representantes do poder do infinito Deus, e todas as coisas criadas obedecem à tua palavra, podes ordenar a doença que saia, e ela te obedecerá. Podes chamar teus mensageiros celestiais e comunicarão virtude vivificadora. Fala tão somente uma palavra, e meu criado sarará. Que fé, que confiança! Confiança de que o poder vem de Deus. Entendimento de que ele era indigno. O exemplo do centurião, da fé do centurião, deve ser o meu exemplo e o seu exemplo hoje. Reconhecermos o quão indignos somos, reconhecermos o quão falhos somos, o quão não merecemos isso, e conhecermos que Deus pode fazer tudo em nossas vidas. Os anciãos judeus que haviam recomendado o centurião a Cristo tinham mostrado quão longe estavam de possuir o espírito do Evangelho. Não reconheciam que nossa grande necessidade é nosso único título à misericórdia divina. Em sua justiça própria, louvaram o centurião por causa do favor que manifestara para com a nossa nação. Mas o centurião disse a si mesmo: não sou digno. Ele entendia que não eram as obras que ele fazia que o tornavam digno, que o tornavam merecedor, que iriam transformá-lo. Ele entendia que nada do que ele pudesse fazer iria mudar a condição dele. A condição de cada um de nós depende de Cristo atuando em nossas vidas. O centurião tinha entendido isso, e novamente nós vemos que os líderes religiosos, os anciãos daquela igreja, os rabis, sempre entendiam que os méritos deles eram o que os tornavam dignos. Seu coração fora tocado pela graça de Cristo, viu a própria indignidade, não temia, no entanto, pedir auxílio. Não confiava na própria bondade, o argumento que apresentava era a sua grande necessidade. O meu argumento com Cristo não é: olha como eu tenho feito obras em teu nome, olha como eu edifico igrejas, olha como eu batizo pessoas, olha como eu prego o evangelho, olha como eu dou estudos bíblicos. Ele reconhecia a própria indignidade. Ele entendia que nada do que ele fizesse iria o tornar digno. Apenas Cristo o podia fazer nele, mas a necessidade dele o fazia chegar a Cristo, e era essa necessidade que iria transformá-lo. Sua fé apegou-se a Cristo em seu verdadeiro caráter. Não cria nele apenas como operador de milagres, mas como amigo e salvador da humanidade. É assim que todo pecador se deve aproximar de Cristo, não pelas obras de justiça que houvemos feito, mas segundo a sua misericórdia que nos salvou. Não é pelo que eu faço, mas sim pelo que Ele fez, que eu me aproximo dele e permito que Ele trabalhe em minha vida. Nada daquilo que eu faço de bom sou eu que faço, é Cristo que faz em mim. Porque se sou eu que faço, são obras vazias, são obras vãs, são obras que me levam a caminhos de morte. Quando Satanás vos diz que sois pecador e não podeis esperar receber bênção de Deus, dizei-lhe que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Muitas vezes vamos nos deparar
com acusações. Olha aquilo que você fez, você não é digno, você está errado, você não tem salvação. Mas Jesus veio justamente por mim, que sou indigno, que sou falho, que caí, mas hoje me encontro aos pés da cruz para que Cristo trabalhe em minha vida. Nada temos que nos recomende a Deus, mas a justificação em que podemos insistir agora e sempre é a nossa condição de completo desamparo, a qual torna uma necessidade seu poder redentor. Renunciando a toda a confiança própria, podemos olhar para a cruz do Calvário e dizer: o preço do resgate eu não o tenho. A cruz prostrado me sustenta. A cruz que me sustenta, eu não posso pagar pela minha própria vida. Os judeus haviam sido instruídos desde a infância quanto à obra do Messias. Haviam, porém, desprezado a luz e agora nada viam em Jesus de desejável. Mas o centurião, nascido no paganismo, educado na idolatria da Roma imperial, instruído como soldado, aparentemente separado da vida espiritual pela educação e o ambiente, ainda mais excluído pelo fanatismo dos judeus e pelo desprezo dos seus patrícios pelo povo de Israel, este homem distinguiu a verdade que eram cegos os filhos de Abraão. Muitas vezes eu e você estamos entorpecidos pelas coisas da igreja, pelo que achamos, pelo que o pastor tem pregado, pelo que o irmão tem falado, e não nos apegamos na palavra em si. É ela que vai nos mostrar o caminho, ela que vai nos dizer como devemos agir, ela que vai nos dizer o caminho para a transformação. E ela já o disse, nós já vemos e falamos aqui várias vezes: me colocar aos pés da cruz, permitir que Cristo faça a obra em mim. Aqueles judeus, aqueles líderes religiosos naquela época não compreendiam isso. Eles achavam que as obras dele os tornavam dignos. Eles achavam que aquilo que eles pudessem fazer iria os dignificar a ser cidadãos do céu. E na verdade aquilo estava empurrando eles cada vez mais ladeira abaixo. E o centurião, mesmo tendo vivido em um ambiente totalmente diferente, sem conhecer isso, quando ele viu a Cristo, quando ele conheceu a história de Cristo, ele compreendeu aquilo que aqueles que estavam imersos na religião, imersos na igreja, não conseguiam compreender. Enquanto almas mergulhadas nas trevas do paganismo lhe aceitam a graça, quantos há em terras cristãs sobre as quais a luz resplandece apenas para ser rejeitada? A luz aparece para os cristãos e muitos deles a rejeitam, enquanto muitos daqueles pagãos incrédulos não conhecem a verdade. Quando a conhecem, quando têm a luz, se apegam nela porque entendem a transformação que ela faz na vida deles, entendem o quão bom é e quão diferente é estar ao lado de Cristo. Muitas vezes eu e você, por termos os nossos conceitos, por termos os nossos preconceitos, nós nos afastamos da luz, rejeitamos a luz, enquanto os pagãos, quando ouvem de primeira, já entendem, aceitam e assim o fazem. Aquele que empenhava tão assombroso poder se manifestava como rei de Israel. Uma multidão apinhava-se-lhe em torno, embaraçando-lhe os passos, e alegre e esperançoso era o cortejo que o seguia pelo pedregoso trilho rumo à porta da cidade montanhosa. Aqui Jesus já no dia seguinte estava caminhando à cidade de Naim, e sempre que Jesus estava andando, sempre era seguido por uma grande multidão e pessoas que estavam alegres, felizes, por causa, muitas vezes, apenas das bênçãos que estavam recebendo, mas alguns, por compreender, estar, sim, ao lado de Deus, estavam felizes e contentes por isso. Eu e você, quando estamos ao lado de Deus, estamos, sim, felizes, contentes, nos alegrando, nos regozijando de termos Deus ao nosso lado. Ao aproximar-se, vem um cortejo fúnebre que saía da porta, dirigir-se lentamente ao local do enterro. Num esquife aberto, em frente jaz o morto, e em volta os pranteadores enchendo os ares de lamentos, gritos. Todo o povo da cidade parecia haver se ajuntado para manifestar seu respeito pelo morto e simpatia com a enlutada família. Então aqui o contraste: pessoas com Cristo, pessoas sem Cristo. Cristo, vida, alegria; sem Cristo, a morte e a tristeza.
e a esse encontro pessoal. Caminhando, a pobre mãe, olhos cegados pelo pranto, sem reparar em sua presença, ele, Jesus, se lhe chegou bem perto, dizendo suavemente: não chores. Para aqueles que estão entenebrecidos na tristeza da morte, os quais estão afastados de Deus, que não conseguem enxergar um palmo à sua frente, Cristo vai até cada um deles. Muitas vezes podemos a mim e a você, muitas vezes nós que estamos ali enlutados, não conseguimos ver um passo, e Cristo vem até nós, ou manda alguém até nós para dar uma palavra de auxílio. Não chores. Cristo estava prestes a transformar-lhe a dor em alegria. Não pode, no entanto, exprimir-se essa expressão de terna simpatia. Cristo pode transformar qualquer dor em alegria, e Ele vai, mesmo aqueles que hoje perderam, e tantos de nós que perdemos alguém querido, principalmente nos tempos fúnebres que estamos vivendo, nessa pandemia no mundo, Cristo vai transformar sim a nossa vida. Ele prometeu, e Ele vai cumprir, como Ele sempre cumpriu, que haverá uma ressurreição, que iremos encontrar os nossos queridos. E agora basta que eu e você aceitemos essa promessa, nos apeguemos a Cristo, e assim essa promessa irá se cumprir no momento certo. Chegando, se tocou o esquife. Nem mesmo o contato com o morto lhe podia comunicar qualquer contaminação. Os condutores detiveram-se, cerraram-se as lamentações dos pranteadores, os dois acompanhamentos reuniram-se em torno do ataúde e, esperando contra todas as expectativas, ali estava alguém que baniria a enfermidade e vencera demônios. Conheciam a Cristo todos, e quando Cristo se aproxima, quando Cristo toca ali o caixão, todos ficam quietos. Aquele ali era o que venceu os demônios e que vinha fazendo sinais e maravilhas. Eles querem entender o que Cristo vai fazer. Olhem atentamente, em voz clara, cheia de autoridade, são proferidas as palavras: jovem, eu te mando, levanta-te. Aquela voz penetra nos ouvidos do morto. O jovem abre os olhos, Jesus o toma pela mão e o ergue. Seu olhar pousa naquela que lhe chorava ao lado, e mãe e filho unem-se num longo e estreito, jubiloso abraço. A multidão silenciosa contempla a cena como fascinada, e de todos se apoderou o temor. Mudos e reverentes permaneceram por algum tempo, como em presença do próprio Deus. Depois glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta levantou-se entre nós, e Deus visitou o seu povo. Quando Deus visitar-nos novamente, será para findar, quebrar os grilhões que nos separam daqueles que amamos, ou nos libertar da sepultura, se assim estivermos. Jesus está voltando, e essa promessa que foi dada lá no passado se cumpriu ali na viúva de Naim, vai se cumprir em nossas vidas. Vamos ressuscitar, vamos ver os nossos entes ressuscitados e vamos ter regozijo ao lado de Cristo. E cabe a mim hoje estar aos pés da cruz para que essa promessa se cumpra em minha vida. Aquele que se achava ao lado da desolada mãe, à porta de Naim, vela ao pé de todo enlutado à beira de um esquife. É tocado de simpatia por nossa dor. Seu coração que amava e se compadecia de imutável ternura. Sua palavra que chama os mortos à vida não é de maneira nenhuma menos eficaz do que ao dirigir ao jovem de Naim. A palavra de Deus de vida é a mesma palavra de vida hoje. Não vai só ressuscitar os mortos que estão na sepultura, mas vai ressuscitar os mortos espiritualmente. Aqueles que não têm Cristo hoje precisam de uma ressurreição hoje espiritual, estar ao lado de Cristo hoje, para que essa promessa também se cumpra na vida de cada um deles. Estamos chegando já a 20 minutos, vamos ler os dois últimos textos aqui. Satanás não pode reter os mortos em seu poder, quando o Filho de Deus lhe ordena que vivam. Não pode manter em morte espiritual uma alma que com fé
Recebe a poderosa palavra de Cristo. Deus está dizendo a todos quantos chamam mortos em pecado: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Eu e você que podemos estar mortos espiritualmente, a palavra de Cristo para nós hoje é: levanta-te. É hora da transformação. Cristo quer mudar a nossa vida. Se estamos mortos espiritualmente, se hoje nós não fazemos culto familiar, não lemos a Bíblia, não vamos à igreja, não temos comunhão, não temos reverência, nada de espiritual há em nós. A palavra de Cristo hoje é: levanta-te, vamos mudar isso agora. A palavra de Deus vai transformar a minha e a sua vida, se assim nós permitirmos. E o último texto: o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Tais são as palavras de conforto que Ele nos manda consolar uns aos outros. Iremos encontrar nossos entes queridos novamente. E hoje é o dia da minha ressurreição espiritual. Não é para deixar para amanhã. É hoje que eu e você vamos fazer uma mudança em nossas vidas. É leitura da Bíblia, leitura do Espírito de Profecia, é oração, jejum. Sim, também é uma transformação, um reavivamento e reforma que precisamos fazer hoje. Não por nós, não é eu que vou fazer isso, eu vou permitir que Cristo faça isso em mim, porque as obras não são minhas, são as obras de Deus em minha vida. E assim eu vou caminhando de glória em glória, sendo transformado pouco a pouco, dia a dia, permitindo que o Espírito Santo de Deus trabalhe em mim. Mas a mudança começa hoje e agora, quando eu digo: sim, Senhor, habita em mim e transforma em minha vida. Espero ter passado aqui um resumo para os irmãos. Tive que pular algumas partes que a gente já avançou. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem algum comentário ou leu o texto todo e quer compartilhar um outro pensamento, deixa nos comentários para a gente crescer e estudarmos juntos. Pedir de oração, deixa nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, que exemplo de fé que nós vimos hoje do centurião, que esse exemplo também seja o nosso exemplo, Senhor amado, que possamos confiar na Tua palavra e temos a certeza que quando o Senhor diz, assim será cumprido, Senhor amado. E que palavra de consolo que o Senhor nos dá para nós consolarmos uns aos outros, Senhor, que iremos ressuscitar em breve, quando o Senhor Jesus voltar para nos salvar dessa terra de pecado, Senhor amado. Pai querido, te pedimos forças na caminhada, que o Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas, que assim nós permitamos, Senhor, para que cada dia possamos ser transformados a Tua imagem e semelhança, que o Teu caráter seja impresso em nós, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.